falar de livros agora, no nosso Super Sábado, mais livros, porque nós estamos já num período da Feira do Livro e um dos eventos que acontece neste final de semana é o lançamento do livro da biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho, O Som da Vida, e nós temos o prazer de receber o nosso colega, jornalista, escritor, Túlio Milman. Bem-vindo ao Super Sábado, programa do qual tu já fizeste parte, meu caro Túlio. Muito bem-vindo. É verdade. Bom dia, olha, estou sentado aqui no mesmo lugar, na mesma posição em que eu ficava quando apresentava o programa. Uma alegria estar com vocês, Denise, Kelly, Paulo. Bom dia, Bom dia, querido. Tchê, o seguinte, ontem tu estiveste no timeline, mas o Pedro e o Nelson não deixaram tu falar. Eu acho um absurdo. Porque eles estão corretos, né, Túlio? Eles não deixaram tu falar. Eu deixei eles falarem. Vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Eu fui generoso e deixei eles falarem. Isso. Foste muito legal, Túlio. Muito legal. Não terminei de ler o livro ainda, estou ali pela página 170, 180. A Kelly acho que avançou um pouco mais, né? Terminando. Mas eu acho que... Bom, eu queria, começando aqui, perguntando para ti sobre qual foi a principal descoberta, qual foi a história mais deliciosa que tu teve a oportunidade de descobrir nessa garimpagem, nessa apuração, nessa pesquisa em torno da biografia de Maurício Sirotsky Sobrinho. Olha, legal, tem muitas histórias, dezenas de histórias, mas vou puxar uma que tem a ver com o programa de hoje, com o meu voto na batalha musical. Já, que legal. Não! Eu votei na Elis. É bom, é baita história. Vai que é baita história. Até porque o livro traz a história de como a Elis assinou seu primeiro contrato profissional com o Maurício Sirotsky Sobrinho ao seu lado. Ele, um dos descobridores da Elis é Maurício Sirotsky. Então tem a história de como eles ficaram amigos, como eles brigaram, mas brigaram mesmo, ficaram muito tempo sem se falar e depois fizeram as pazes graças à intervenção do filho, do Pedro Sirotsky, que encontrou Elis por acaso e contou uma história, e aí tem toda a narrativa de como eles se reaproximaram e como eles fizeram as pazes. Então essa é uma das tantas histórias que tem no livro. E tinha uma rusga, como disse o Túlio, que o Pedrinho Sirotsky é quem faz a costura anos mais tarde. Aliás, no livro está descrito lindamente. A minha outra pergunta de história é porque ontem a gente teve a despedida do William Bonner do Jornal Nacional, um grande fato também, né? Todo mundo viu. Eu vi. Foi um momento até de a família do Tralli estava ali, né? A menininha, foi bonito de ver assim, de se emocionar. E aí eu queria saber também, porque tem uma história envolvendo o Jornal Nacional, né, Túlio? O Maurício, de certa forma, é um dos responsáveis pelo Jornal Nacional ter estreado, porque quando a Embratel comprou a tecnologia que possibilitava transmitir um jornal ao vivo para todo o Brasil, alguns donos de afiliadas de retransmissoras da Globo resistiram, não queriam, porque iam perder o poder local, político e econômico, em abrir mão do horário nobre. Mas o Maurício, desde o começo, entendeu o poder da cooperação e das redes. Então, ele ligou para Um por Um, e no dia do aniversário dele, 5 de junho de 69, ligou para o Boni na Globo e disse: Boni, hoje é meu aniversário, mas estou te dando um presente. Pode botar o teu jornal no ar que está todo mundo embarcado. Essa história está muito mais detalhada no livro também. Muito legal. Aproveitando o gancho, uma das coisas que está me pegando na leitura é essa capacidade que tu tens, Túlio, de empregar esse esforço, de mostrar como o negócio e a visão de Maurício Sirotsky Sobrinho era arrojado para a época. Porque hoje, com tudo consolidado, né, o popular engenheiro de obra pronta, parece que tudo sempre foi assim, mas nós estávamos falando num momento de uma inovação total, e como esse momento conversa com o que nós vivemos hoje na comunicação, como essa necessidade de inovar, de tentar, de arriscar, né? E o livro é muito hábil, eu acho, nesse processo, sabe? Eu acho muito legal isso. Obrigado. Hoje, quando a gente fala em comunicação, é um negócio consolidado, maduro, mas na época o Maurício tinha dificuldade de explicar para os pais dele o que ele fazia, porque era uma coisa muito nova quando ele começou. Sempre com muita coragem, ele dava o tiro e saía correndo para botar o alvo, inclusive comprometendo o patrimônio da família. Quando ele comprou um dos veículos, né, ele disse: olha, comprei, não tenho como pagar, e as coisas nem sempre foram fáceis. A casa não era de luxo, as coisas aconteciam com muita dificuldade e com muito arrojo, porque tinha fé, tinha convicção do que ele estava fazendo. Então ele fazia, sabia que ia dar certo, otimista, e no fim dava certo mesmo, mas nem sempre foi fácil. Teve momentos de grandes dificuldades e de tropeços, como qualquer ser humano, erros, acertos, defeitos, qualidades, e o livro tenta retratar isso
da forma mais honesta e direta possível. Isso, e eu acho que conversa muito com esse momento de certa turbulência e de mudanças que nós vivemos também no nosso mercado hoje, nessa nossa geração de comunicação, né, Denise e Kelly. Mas eu concordo contigo, Paulo, e com o que o Túlio escreveu, porque para a época era algo muito ousado. Era pensar totalmente fora da caixa. Isso, ousado e arriscado. Túlio citou, né, o patrimônio, ele hipotecou a casa para poder fazer a compra, quando ele compra a Rádio Gaúcha e faz um movimento, eram coisas que você não tinha o chão, a certeza de onde vai pisar, né? Exato. Então, para além de gostar, não gostar, não, a gente tá falando de alguém que era... Que promoveu mudanças, novidades com uma ousadia e que faz com que estejamos aqui hoje, né? Com que a RBS seja o que é, com esse carinho e amor dos ouvintes da Martinha e da família dela que vieram aqui nos visitar. A Rádio Gaúcha, aliás, vem antes, né, Túlio, do Grupo RBS. Começou por aí, né? É a porta, né? Isso, o Maurício trabalhou na Gaúcha antes da Gaúcha fazer parte do grupo e antes dele comprar a Gaúcha. Ele foi quase um estagiário na Gaúcha por um tempo, voltou para Passo Fundo, depois voltou para Porto Alegre e aí comprou a Rádio Gaúcha, junto com outros sócios. A Rádio Gaúcha não foi fundada pelo Maurício, pela família Sirotsky e pelo Grupo RBS. Túlio, hoje às 5h30 da tarde, então nós teremos um bate-papo com o Nelson e o Pedro Sirotsky, com a presença do Túlio, e depois a partir das 19h, sessão de autógrafos lá na Feira do Livro, né? A Sônia Sirotsky, que está de aniversário hoje, parabéns para a Sônia, também vai estar presente. Sônia! E vamos estar lá, 5h30, conversando um pouquinho sobre o livro e depois, a partir das 19h, autografando o livro na Feira do Livro de Porto Alegre, com muita alegria, muita gratidão pela oportunidade, né, e com a certeza de que esse livro vai jogar luz não só sobre o personagem Maurício, mas sobre todo um momento, uma época do Rio Grande do Sul. E acho que as pessoas vão gostar de conhecer e de entender um pouquinho mais esse ser humano, essa figura humana que foi o Maurício. Abração, Túlio. Bom final de semana aí. Abraços. Divirtam-se aí. Beijos. Beijo, sucesso.